Não coma! O grito rasga o silêncio do restaurante. O garçom agarra o braço do cliente, arranca o garfo da mão dele antes que chegue à boca. O pânico não está na voz, está no desespero físico de impedir algo irreversível. O cliente congela em choque. Todos os outros jantares param. 50 pares de olhos fixos na cena impossível. Um garçom acabou de impedir um cliente de comer. No restaurante mais caro da cidade. Isso não acontece. Jamais acontece. A esposa do cliente levanta da cadeira alguns metros atrás. O rosto dela passa de confusão para algo diferente. Medo, raiva. O gerente do restaurante já está correndo. Isso vai custar o emprego do garçom. Talvez um processo. Mas o garçom não solta o braço do cliente. Repete com a voz tremendo. Senhor, por favor, não coma isso. Confie em mim. Sua vida depende disso. O cliente olha para o garfo que estava a segundos de entrar na boca. Depois olha para o garçom. Um funcionário humilde que serve mesas há 8 anos. Que nunca causou problema. Que está arriscando absolutamente tudo neste momento. Por quê? O que ele viu? Por que está disposto a destruir a própria carreira para impedir uma garfada de comida? A resposta é simples e aterrorizante. Porque viu a esposa colocar algo no prato. Algo que não era tempero. E se não agisse nos próximos segundos, estaria servindo o último jantar daquele homem. Mas para entender como um garçom percebeu o que ninguém mais viu, por que uma esposa tentaria matar o marido no meio de um restaurante lotado? Principalmente o que acontece quando a verdade explode e destrói vidas, famílias, fortunas. Precisamos voltar 6 horas antes daquele momento. Deixe seu like agora, se você acredita que coragem é fazer o certo, mesmo quando vai custar tudo. Se você valoriza pessoas que salvam vidas, arriscando as próprias. Se você quer que histórias de heróis improváveis como esta alcancem milhões que precisam ver que uma pessoa comum pode mudar um destino. Seu like não é apenas um clique. É reconhecimento de que bondade e coragem importam mais que posição social. Se inscreva neste canal, porque toda semana trago histórias sobre pessoas que fizeram escolhas impossíveis nos momentos mais críticos, sobre justiça que eventualmente alcança todos, sobre como um segundo de coragem pode salvar uma vida inteira. Agora, vamos descobrir quem são essas pessoas. Como chegaram naquele momento de vida ou morte. Qual era o plano que quase funcionou perfeitamente. 6 horas antes daquele jantar, das 3 da tarde, Marcelo estava preparando as mesas para o serviço noturno. Tinha os 34 anos. Trabalhava como garçom no Palazzo desde os 26. 8 anos no mesmo lugar. Não porque não tinha ambição, mas porque precisava da estabilidade. A mãe tinha diabetes grave. Precisava de remédios caros, tratamentos constantes. O salário dele como garçom, mais as gorjetas permitiam pagar tudo. Não sobrava nada, mas era suficiente. Então ficou. Aprendeu cada detalhe do restaurante. Conhecia cada cliente regular. Sabia quem gostava de vinho tinto, quem preferia mesa perto da janela, quem tinha alergias. Era bom no que fazia. Os clientes pediam especificamente para serem servidos por ele. As gorjetas eram generosas. Mas Marcelo nunca teve ilusões sobre o lugar dele. Era funcionário. Os clientes eram ricos, poderosos, importantes. Ele era invisível. Servia, sorria, desaparecia. Aquilo era o trabalho. Naquela tarde, enquanto dobrava guardanapos de linho, o gerente avisou que teria um cliente VIP à noite. Roberto Almeida, um dos homens mais ricos da cidade, dono de construtora que ergueu metade dos prédios comerciais, patrimônio estimado em 200 milhões, reservou a mesa mais privada do restaurante. Jantar de aniversário de casamento. 22 anos casado com Patrícia. Marcelo,
Conhecia o Roberto. Vinha ao palácio 3 ou 4 vezes por ano. Sempre educado, generoso nas gorjetas. Tratava a equipe com respeito. Era do tipo de cliente que lembrava nomes, perguntava como estava a família. Raro entre os muito ricos. A Patrícia era diferente. Vinha com o Roberto, mas sempre pareceu distante, entediada. Nunca sorria realmente. Olhava o celular constantemente. Marcelo tinha a impressão de que ela queria estar em qualquer lugar, menos ali. Mas não era problema dele. Casamentos dos ricos eram mistérios que não lhe diziam respeito. Às 7 da noite, o serviço começou. O restaurante encheu rapidamente. 50 mesas, todas reservadas. Marcelo foi designado para servir a mesa do Roberto. Chegaram às 8 horas. Roberto cumprimentou Marcelo calorosamente. Marcelo, como está? Como está sua mãe? Marcelo surpreendeu-se que ele lembrava. Está melhor, senhor Almeida. Obrigado por perguntar. Roberto sorriu. Fico feliz. Hoje é noite especial. 22 anos casado com esta mulher maravilhosa. Olhou para Patrícia com amor genuíno. Ela sorriu de volta, mas Marcelo percebeu que o sorriso não chegou aos olhos. Havia algo errado ali. Algo que não conseguia identificar. Mas, de novo, não era problema dele. Serviu água, trouxe a carta de vinhos. Roberto pediu garrafa de vinho tinto de R$ 1.200. Brindaram. Marcelo trouxe as entradas. Tudo normal. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Enquanto Marcelo estava preparando os pratos principais na estação de serviço, viu Patrícia levantar da mesa. Disse algo para o Roberto, provavelmente que ia ao banheiro. Caminhou em direção aos fundos do restaurante, mas não entrou no banheiro. Parou ao lado da estação de serviço, onde os garçons finalizavam os pratos antes de servir. Olhou ao redor, verificando se alguém estava observando. Marcelo estava atrás da divisória, organizando uma bandeja. Ela não o viu. Então fez algo bizarro. Tirou um envelope pequeno da bolsa. Envelope branco, tipo que farmácias usam para remédios. Abriu. Dentro tinha pó branco. Marcelo congelou. O instinto dele gritou que aquilo estava errado. Muito errado. Ela olhou de novo ao redor. Satisfeita que ninguém via, despejou o pó em um dos 2 pratos que estavam na estação esperando para serem servidos. O prato do Roberto. Marcelo sabia qual era, porque o chefe sempre marcava com palito de dente específico indicando preferências do cliente. O prato marcado era sempre do Roberto. Ele gostava do bife mal passado. Ela despejou o pó, guardou o envelope, misturou rapidamente com o garfo que estava ao lado. Tudo em menos de 10 segundos. Depois, voltou calmamente para a mesa, como se nada tivesse acontecido. Marcelo ficou paralisado atrás da divisória. O coração batendo tão alto que tinha certeza que todos no restaurante podiam ouvir. O que acabara de ver? Patrícia, a esposa do Roberto, colocando algo no prato dele. Pó branco. Não era tempero. O chefe já tinha temperado perfeitamente. Não era açúcar, porque não fazia sentido. Era outra coisa. Algo que ela trouxe escondido. Algo que não queria que ninguém visse. A mente dele correu. Podia ser remédio? Talvez Roberto precisasse tomar alguma medicação com comida, e ela estava ajudando discretamente? Mas então por que fazer escondido? Por que não pedir ao garçom? Por que verificar se alguém estava vendo? Não, aquilo não era ajuda. Era algo sinistro. Marcelo sentiu o medo gelado. Se não fizesse nada, aquele prato seria servido. Roberto comeria, e o que quer que estivesse naquele pó, entraria no corpo dele. Podia ser veneno. Podia matá-lo. Podia estar presenciando tentativa de assassinato. Mas e se estivesse enganado? E se fosse algo inocente que não entendeu?
Se interviesse, causaria escândalo enorme. Acusaria a esposa de cliente VIP de tentar envenenar o marido. Seria demitido na hora, talvez processado por difamação. Perderia tudo: o emprego que precisava, a renda para os remédios da mãe. Tudo, por um mal-entendido. Os pratos estavam prontos. Outro garçom estava vindo buscá-los. Em 30 segundos estariam na mesa. Roberto comeria. Marcelo tinha 30 segundos para decidir: arriscar tudo baseado em suspeita ou ficar em silêncio e talvez ver homem bom morrer. A escolha mais difícil da vida dele. 29, 28. O outro garçom pegou a bandeja. 27, 26. Começou a caminhar em direção à mesa do Roberto. 25, 24. Marcelo tomou a decisão. Não podia arriscar estar certo e não fazer nada. Se estivesse errado, perderia o emprego, mas pelo menos Roberto estaria vivo. Se estivesse certo e não fizesse nada, nunca se perdoaria. Largou tudo. Correu. Ultrapassou o outro garçom. Chegou à mesa antes. O Roberto já estava pegando o garfo, sorrindo para Patrícia, dizendo algo sobre como a comida cheirava bem. Levou o garfo ao prato, espetou o pedaço de carne. Começou a levar à boca. Foi quando Marcelo gritou: "Não coma!" Agarrou o braço do Roberto. Arrancou o garfo da mão. O restaurante inteiro parou. O silêncio era ensurdecedor. Roberto olhou para Marcelo em choque absoluto. "Marcelo? O que está acontecendo?" Marcelo estava tremendo. A adrenalina tão alta que mal conseguia formar palavras. Mas forçou: "Senhor, por favor, confie em mim. Não coma isso. Vi sua esposa colocar algo no prato. Algo que ela trouxe. Não sei o que é, mas não é seguro." Patrícia levantou da cadeira. A voz alta, indignada: "Isso é absurdo. Como se atreve a me acusar?" Roberto olhou para a esposa, depois para Marcelo. Confusão total no rosto. "Patrícia, o que ele está dizendo?" Ela manteve a indignação. "Não faço ideia. Esse homem está louco. Deve estar tendo surto. Nunca coloquei nada no prato." O gerente chegou correndo. "Marcelo, o que diabos você pensa? Que está fazendo?" "Desculpe, senhora Almeida. Isso é inaceitável, ele será demitido imediatamente." Mas Roberto levantou a mão, silenciando todos. Olhou para Marcelo. Realmente olhou. Nos 8 anos servindo aquele homem, Marcelo nunca tinha causado problema. Sempre foi profissional, confiável, respeitoso. E agora estava arriscando o emprego, a reputação, tudo, para alertá-lo. Por quê? Por que fazer isso se não fosse verdade? Roberto falou calmamente. "Marcelo, você tem certeza absoluta do que viu?" Marcelo acenou. "Sim, senhor. Absoluta. Vi sua esposa despejar pó branco de um envelope no seu prato. Não foi acidente. Foi deliberado. Ela verificou ao redor antes para ter certeza que ninguém estava vendo. Não me viu porque estava atrás da divisória." O Roberto virou para Patrícia. "Mostre sua bolsa." Ela recuou. "O quê? Não, isso é invasão de privacidade. Você vai acreditar neste garçom ao invés de mim?" Roberto repetiu, a voz mais firme. "Patrícia, mostre a bolsa." Ela tentou sair. Roberto bloqueou. O gerente chamou segurança. 2 seguranças vieram. Roberto pediu que segurassem a bolsa dela até a polícia chegar. Patrícia tentou resistir, mas não adiantou. O Roberto pegou a bolsa, abriu, procurou, encontrou o envelope branco pequeno. Ainda tinha resíduo de pó. Mostrou para o gerente. "Chame a polícia. Agora. E não deixem ninguém tocar neste prato. Vai para análise forense." Patrícia finalmente quebrou. Começou a chorar.
Não foram lágrimas de tristeza. Foram de raiva, de frustração por ter sido pega. Tentou sair do restaurante. Os seguranças bloquearam. Roberto olhou para ela com algo além de traição. Era incompreensão total. Por quê? Estamos casados há 22 anos. Por que tentar me matar? Ela não respondeu. Apenas continuou chorando lágrimas furiosas. 15 minutos depois, a polícia chegou. Levaram Patrícia sob custódia. Levaram o prato como evidência. Levaram o envelope. Levaram depoimento de Marcelo, do gerente, de Roberto. Tudo foi documentado. Roberto sentou pesadamente na cadeira. O choque começando a se transformar em realidade. Olhou para Marcelo. Você salvou minha vida. Se não tivesse agido, eu estaria morto ou morrendo agora. Marcelo, ainda tremendo. Não sei se era veneno, senhor. Mas sabia que não era normal. Tinha que avisar. Roberto balançou a cabeça. Era veneno. Tenho certeza. Os testes vão confirmar. Você arriscou tudo para me salvar. Como posso agradecer? Marcelo, não precisa agradecer, senhor. Apenas fiz o que era certo. Mas agora preciso ir. Provavelmente estou demitido. O gerente se aproximou. Marcelo esperava a demissão. Mas o gerente disse: você não está demitido. Está promovido. A partir de agora, é supervisor de todos os garçons. Salário dobrado. Você demonstrou julgamento e coragem excepcionais. Queremos mais pessoas assim. Marcelo não conseguiu processar. Minutos atrás, achava que perderia tudo. Agora, estava sendo promovido por fazer o certo. Às vezes, justiça vinha rápido. Nos dias seguintes, a história explodiu. Mídia local cobriu extensivamente. Garçom heróico salva bilionário de esposa que tentou envená-lo. Os testes forenses voltaram confirmando o pior. O pó era arsênico. Quantidade suficiente para matar adulto saudável em 3 a 6 horas. Morte dolorosa. Patrícia seria presa por tentativa de homicídio premeditado. Durante interrogatório inicial, ela se recusou a falar. Pediu advogado imediatamente. O advogado dela tentou argumentar que era mal entendido, que o pó era suplemento vitamínico que ela estava tentando adicionar secretamente, porque Roberto se recusava a tomar. Mas quando testaram, era arsênico puro. Não havia defesa. Ela foi acusada formalmente. Fiança negada por risco de fuga. Ficou presa aguardando julgamento. Roberto ficou devastado emocionalmente. 22 anos de casamento. Achava que conhecia aquela mulher. Achava que era feliz. Mas claramente estava errado sobre tudo. Começou a investigar. Contratou detetive particular para descobrir quanto tempo ela planejava aquilo. O que descobriram foi chocante. Patrícia tinha começado a planejar 6 meses antes. Tinha pesquisado métodos de envenenamento não detectáveis. Tinha comprado arsênico na Dark Web usando Bitcoin. Tinha praticado dissolver em líquidos, em comidas. Tinha escolhido o restaurante público porque pensou que ninguém suspeitaria. Quem seria louco o suficiente para matar alguém em restaurante cheio? A polícia investigou o motivo. Descobriram rapidamente. Patrícia tinha amante. Relacionamento de 2 anos com um empresário mais jovem. Trocavam mensagens explícitas planejando o futuro juntos. Mas havia problema. Ela era casada. Se divorciasse, receberia apenas metade dos bens conjugais, devido ao regime de separação parcial que tinham. Cerca de 20 milhões. Muito dinheiro, mas não o suficiente para ela. Queria tudo. Se Roberto morresse, como esposa herdaria 200 milhões completos. Então decidiu matá-lo. O amante sabia? Descobriram que sim, ele estava envolvido. Mensagens mostravam que incentivou. Prometeu casar com ela assim que estivesse livre. Ambos foram acusados.
Ele como cúmplice de tentativa de homicídio. Também preso. O julgamento depois. Patrícia e o amante tentaram jogar culpa um no outro. Ela disse que ele a manipulou, que ela não teria feito sozinha. Ele disse que ela era obsessiva, que ele apenas ouviu desabafos, mas nunca incentivou realmente. Mas as mensagens contradiziam. Havia evidência clara de conspiração. Marcelo foi chamado para testemunhar. Contou exatamente o que viu. A promotoria usou o depoimento dele como peça central. Um garçom observador, que percebeu o que ninguém mais percebeu. Que teve coragem de agir quando teria sido mais fácil, mais seguro, ficar calado. A defesa tentou atacar a credibilidade dele. Sugeriram que inventou a história para ganhar fama, para extorquir dinheiro do Roberto. Mas não colou. Marcelo não pediu nada. Não vendeu história para a mídia. Não aceitou as ofertas de entrevistas pagas. Apenas continuou trabalhando, cuidando da mãe. O júri deliberou por 7 horas. Voltou com veredito. Culpados. Patrícia foi sentenciada a 30 anos de prisão por tentativa de homicídio premeditado. O amante recebeu 15 anos como cúmplice. Quando ouviram as sentenças, Patrícia desmoronou. O amante tentou apelar. Não importou. Iam para a prisão por tempo muito longo. Após o julgamento, Roberto procurou Marcelo. Queriam se encontrar em particular. Marcelo concordou. Foram para o escritório de Roberto. Ele serviu café. Sentaram. Roberto começou. Marcelo, você salvou minha vida. Não apenas no sentido literal de impedir envenenamento. Também me salvou de viver em mentira. Eu amava aquela mulher. Teria vivido o resto da vida sem saber que me traía, que planejava me matar. Você me deu verdade. Isso vale mais que vida em alguns aspectos. Como posso compensar? Marcelo. Senhor, já fui compensado. Recebi promoção, salário maior. Isso é mais que suficiente. Roberto balançou a cabeça. Não, não é suficiente. Você arriscou tudo. Emprego, segurança, reputação. Por mim. Preciso fazer mais. Então, aqui está minha oferta. Vou pagar faculdade completa para você. Qualquer curso que quiser. Administração, direito, medicina, qualquer coisa. Período integral. Você estudará enquanto recebe salário integral como se estivesse trabalhando. Quando graduar, terá posição garantida em uma das minhas empresas. Posição executiva. Não garçom, não supervisor. Executivo. Começando com salário de R$ 20.000 mensais. Além disso, vou pagar todos os tratamentos médicos da sua mãe. Pelos próximos 10 anos. Todos os remédios, todas as consultas, tudo. Sua família não pagará mais um centavo. Marcelo não conseguiu falar. Lágrimas começaram a cair. Anos de luta. Anos trabalhando 17 horas por dia, tentando dar conta das necessidades da mãe. Anos sem dormir direito, preocupado se teria dinheiro suficiente. Tudo mudando em um momento. Roberto continuou. Sei que parece muito, mas para mim é nada comparado ao que você fez. Você me deu o resto da minha vida. Deixe-me dar algo em troca. Marcelo finalmente conseguiu falar. Aceito. Obrigado. Não sei como agradecer. Roberto sorriu. Já agradeceu salvando minha vida. Agora vamos garantir que sua vida também melhore. Você merece. Marcelo começou a faculdade de administração 3 meses depois. Estudou enquanto recebia salário completo. Graduou em 4 anos com honras. Durante aquele tempo, a mãe dele recebeu os melhores tratamentos. Saúde melhorou drasticamente. Ela chorava de gratidão todo dia. Quando Marcelo se formou, Roberto cumpriu promessa.
Ofereceu posição de gerente de operações em uma das construtoras. Salário de 25 mil mensais. Mais que prometido. Marcelo aceitou. Trabalhou duro. Era bom. Subiu rapidamente. 5 anos depois era diretor regional. 10 anos depois era vice-presidente. Não por favoritismo, mas por mérito real. Trabalhou, aprendeu, entregou resultados. Roberto nunca se casou de novo. Disse que confiança estava quebrada demais. Focou em trabalho, em filantropia, em reconstruir a vida sozinho. Mas manteve amizade próxima com Marcelo. Não era relação de patrão e empregado. Era de genuína amizade entre dois homens que passaram por trauma juntos. 7 anos após o incidente no restaurante, Marcelo estava com os 41 anos. Era vice-presidente de operações da maior construtora da cidade. Ganhava 80 mil reais por mês. Vivia em apartamento bonito que comprou à vista. A mãe vivia com ele, saudável aos 73 anos, graças aos tratamentos contínuos que Roberto continuava pagando mesmo após 10 anos. Marcelo tinha casado 3 anos antes com uma enfermeira que conheceu durante uma das consultas da mãe. Tinha um filho de 1 ano. Vida completamente transformada. Tudo porque tomou decisão de agir naquele momento crítico 7 anos atrás. Mas algo o incomodava. Nunca tinha voltado ao Palazzo, o restaurante onde tudo aconteceu. Evitava porque as memórias eram intensas, mas Roberto sugeriu que fossem jantar lá. Homenagem ao aniversário de 7 anos de ter sido salvo. Marcelo hesitou, mas concordou. Chegaram ao Palazzo numa sexta-noite. O restaurante não tinha mudado muito. Mesma decoração elegante, mesma clientela rica. Mas quando entraram, o gerente atual, não o mesmo de 7 anos antes, reconheceu Marcelo imediatamente. Senhor Silva, que honra! Sua mesa está pronta. Levou eles para a mesa privada, a mesma onde Roberto quase morreu. Sentaram. O gerente continuou. O senhor sabe que sua foto está na parede do nosso escritório, junto com placa, em homenagem a Marcelo Silva, cujo heroísmo salvou uma vida e nos ensinou que vigilância e coragem definem excelência no serviço. Todos os funcionários novos aprendem sua história no primeiro dia. Marcelo não sabia disso. Ficou emocionado. O gerente chamou equipe de garçons. Todos vieram cumprimentar. Compartilharam como a história dele os inspirou a prestar atenção real, a não ser apenas robôs servindo comida, mas seres humanos observando, cuidando, protegendo quando necessário. Uma garçonete disse: trabalhava em outro restaurante antes. Vim para cá especificamente porque ouvi sua história. Queria trabalhar em lugar que valoriza fazer o certo, mais que seguir regras cegas. Aqui encontrei isso. Durante o jantar, Roberto e Marcelo conversaram sobre os 7 anos. Roberto compartilhou como tinha processado a traição. Disse que primeiros 2 anos foram os mais difíceis. Terapia intensiva. Questionando tudo sobre a vida, sobre julgamento, sobre relacionamentos. Mas eventualmente fez as pazes. Aceitou que Patrícia era quem era. Ele não tinha culpa. Não havia nada que pudesse ter feito diferente. Algumas pessoas são capazes de maldade que não conseguimos compreender. Roberto também compartilhou que tinha perdoado. Não no sentido de dizer que estava tudo bem. No sentido de liberar a raiva que carregava. Patrícia ainda estava presa. Cumpriria pelo menos mais 20 anos. Ele não visitava. Não tinha contato. Mas também não desejava mal. Apenas indiferença. Aquilo era perdão na forma mais saudável. Marcelo compartilhou sobre a própria jornada. Como aquele momento mudou tudo. Não apenas materialmente com um emprego melhor, mas internamente.
Aprendeu que tinha coragem que não sabia que existia. Aprendeu que fazer o certo, mesmo quando assustador, era sempre melhor que segurança de ficar calado. Aquela lição moldou todas as decisões posteriores. No trabalho, quando via algo errado, falava mesmo quando seria mais fácil ignorar. Na vida pessoal, quando precisava fazer escolhas difíceis, escolhia a integridade sobre conveniência. Tudo porque daquele momento aprendeu: coragem é músculo. Quanto mais usa, mais forte fica. Terminaram o jantar. Pagaram conta com gorjeta de R$ 500 para a equipe. Quando estavam saindo, Marcelo parou. Olhou para a mesa onde tudo aconteceu. Lembrou do momento, do medo, da decisão, das consequências. Sentiu gratidão profunda. Não apenas pelo resultado, mas pelo momento em si. Porque aquele momento o definiu. Mostrou quem ele era quando importava. Saíram do restaurante. A noite estava linda. Caminharam um pouco conversando. Roberto disse: "Você sabe que mudou não apenas minha vida, mas muitas outras." Marcelo franziu a testa. "Como assim?" Roberto explicou. "Depois do que aconteceu, implementei programas em todas as minhas empresas. Treinamentos sobre observar, sobre reportar, sobre ter coragem de falar quando algo está errado. Baseado em você. Milhares de funcionários passaram por esses treinamentos. Alguns reportaram coisas importantes. Fraudes que estavam acontecendo. Segurança inadequada em obras. Um funcionário até salvou o colega que estava tendo ataque cardíaco, porque treinamento ensinou a prestar atenção. Então, você não salvou apenas uma vida. Salvou múltiplas através do exemplo." Marcelo não tinha pensado nisso. O impacto havia se multiplicado além dele. Aquilo era legado. Continuaram caminhando. Roberto perguntou: "Se pudesse voltar àquele momento, sabendo tudo que sabe agora, faria diferente?" Marcelo pensou. Respondeu: "Sim e não. Faria a mesma escolha de agir, mas tentaria estar menos apavorado, confiaria mais no instinto, porque no fim estava certo. O medo era válido, mas a ação era necessária." Roberto acenou. Medo é sinal de que algo importa. Se não tivesse medo, significaria que não entendia a gravidade. Então medo era apropriado. Coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. Chegaram aos carros, despediram-se. Marcelo dirigiu para casa. Durante o caminho, pensou sobre quantas vidas haviam mudado naquela noite 7 anos atrás. A dele, da mãe, do Roberto, da Patrícia e do amante que agora estavam presos. Dos funcionários que aprenderam com o exemplo. Das pessoas que aqueles funcionários ajudaram depois. Ondas de consequência se espalhando de um momento de coragem. Quando chegou em casa, a esposa estava colocando o filho para dormir. Ele esperou. Depois, contaram sobre o jantar. Ela ouviu a história de novo. Já tinha ouvido várias vezes, mas sempre pedia para recontar. Dizia que era lembrete importante. No fim, ela disse: "Você é herói." Ele respondeu: "Não, apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." Ela discordou. A maioria não faria. A maioria ficaria calada, por medo. Você não ficou. Isso te faz herói. Ele aceitou o elogio, mas internamente sabia a verdade. Não era especial. Era simplesmente alguém que escolheu agir quando importava. Qualquer um poderia fazer o mesmo. A questão era: fariam? 10 anos após o incidente, Marcelo estava com os 44 anos. Tinha sido promovido a presidente da construtora. Roberto tinha se aposentado parcialmente, passado o comando. Marcelo agora dirigia a empresa de 500 funcionários, faturamento de 200 milhões anuais. A jornada de garçom para presidente de empresa em 10 anos era extraordinária, mas merecida. Ele trabalhara incansavelmente,
aprender a cada aspecto do negócio, entregar a resultados consistentes. Mas Marcelo nunca esqueceu de onde veio. Implementou políticas na empresa que refletiam valores aprendidos naquela noite no restaurante. Toda segunda-feira de manhã havia reunião com liderança onde discutiam não apenas números, mas também cultura. Uma pergunta regular era: alguém viu algo esta semana que parecia errado, mas não teve coragem de reportar? Criava ambiente onde admitir medo era aceito, onde falar era celebrado. Aquilo resultou em identificação precoce de vários problemas que poderiam ter se tornado crises. Também criou programa de bolsa similar ao que Roberto tinha feito para ele. Qualquer funcionário que quisesse estudar recebia suporte. Dezenas aproveitaram. Alguns ainda trabalhavam na empresa em posições mais altas. Outros saíram para oportunidades melhores. Marcelo celebrava ambos. O objetivo não era prender pessoas, mas desenvolver. Um dia, Marcelo recebeu carta inesperada. Era da Patrícia. Ela ainda estava na prisão. Tinha cumprido 10 anos. Faltavam 20. A carta dizia: Senhor Silva, não tenho direito de escrever. Sei que me odeia pelo que tentei fazer, mas preciso dizer algo que carrego há 10 anos. Sinto muito. Não pelo que fiz ao Roberto, embora sinta. Mas especialmente sinto muito por ter colocado você naquela posição. Você era trabalhador honesto tentando viver sua vida. Eu o forcei a escolher entre segurança e integridade. Isso não era justo. Você escolheu integridade e pagou o preço emocional enorme, mesmo ganhando materialmente depois. Os primeiros meses devem ter sido aterrorizantes. Foi minha culpa. Então peço desculpas, não esperando perdão, mas porque você merece ouvir. Nos 10 anos aqui, tive tempo para pensar sobre quem eu era, sobre escolhas que fiz, sobre dano que causei. Não posso desfazer, mas posso reconhecer. Você era herói daquela noite. Eu era vilã. Carregarei isso sempre. Marcelo leu a carta múltiplas vezes. Não esperava. Patrícia tinha escolhido silêncio durante o julgamento. Agora, 10 anos depois, estava buscando algum tipo de redenção. Ele decidiu responder. Escreveu: Senhora Almeida, recebi sua carta. Agradeço as desculpas. Aceito, não no sentido de dizer que está tudo bem, porque não está, mas no sentido de liberar a raiva. Você está certa que primeiros meses foram difíceis, pesadelos frequentes, questionamento constante se tinha feito certo. Mas com o tempo, percebi que sim, e percebi que você me deu presente estranho. Me forçou a descobrir quem eu era quando importava. Descobri que tinha coragem. Aquilo mudou tudo. Então, de forma torta, agradeço. Quanto ao perdão, estou trabalhando nisso. Não é fácil perdoar alguém que queria matar pessoa que respeito. Mas estou tentando. Porque carregar ódio machuca mais a mim que a você. Desejo que use o tempo restante na prisão para continuar crescendo. Pessoas podem mudar se escolherem. Mandou a carta. Nunca recebeu resposta. Mas estava em paz com aquilo. Tinha dito o que precisava. Aos 47 anos, 13 anos após o incidente, Marcelo foi convidado para dar palestra em universidade sobre liderança ética. Aceitou. Apresentação contando história completa. Desde trabalhar como garçom até presenciar tentativa de assassinato, até decisão de agir, até consequências. Usava como estudo de caso sobre ética em momentos de pressão. A palestra foi em auditório grande. 400 estudantes. Contou tudo. Não escondeu o medo que sentiu. Não romantizou. Foi honesto sobre querer ficar calado. Sobre como segurança era tentadora.
mas sobre como no final integridade venceu. Terminou com 7 lições aprendidas daquela noite. Lições que carregava sempre. Lições que tentava viver todo dia. Os estudantes ouviram fascinados. Muitos choraram. No final, fila enorme para fazer perguntas. Um estudante perguntou: Senhor Silva, como sabia que estava certo? E se fosse engano? Marcelo respondeu: Não sabia. Absolutamente. Podia estar completamente errado. Mas risco de estar errado e causar constrangimento era menor que risco de estar certo e deixar alguém morrer. Então, agi. Sempre que está em dilema ético, use esse teste. Qual é o pior resultado? Constrangimento temporário ou dano irreversível? Escolha a ação que evita o pior. Enfatizando: dano irreversível, a lição é: quando você sabe que algo está errado, haja imediatamente. Não espere certeza absoluta, porque raramente existe. Confia no instinto, desenvolvido por experiência e valores. Um estudante perguntou: como a experiência mudou você como líder? Marcelo respondeu: aprendi que cultura é definida por momentos. Você pode ter manual de ética lindo, mas se em momento crítico líderes não agem com integridade, cultura é definida pela inação, não pelo manual. Então, como líder, garanto que minha equipe sabe. Prefiro erro honesto que silêncio conveniente. Se você vir algo errado e falar, será protegido mesmo se estiver enganado. Se você vir e não falar, haverá consequências. Aquilo cria cultura onde pessoas falam. A palestra terminou com ovação de pé. Vários estudantes escreveram depois, dizendo que a história tinha impactado profundamente. Alguns tomaram decisões difíceis em próprias vidas inspirados. Um estudante reportou fraude que testemunhava no estágio. Foi difícil, mas necessário. Outro confrontou o professor sobre comportamento inapropriado. Outro denunciou esquema de cola. Todos citaram Marcelo como inspiração. Aquilo mostrou que história tinha poder. Compartilhar não era sobre ego, era sobre multiplicar lição. Aos 50 anos, 16 anos após o incidente, Marcelo tinha alcançado estabilidade rara. Empresa prosperando. Família feliz. Mãe saudável aos 82 anos. Vida boa, construída sobre fundação de escolha correta em momento crítico. Huberto tinha os 73 anos agora, aposentado completamente, aproveitando vida. Mantinham amizade próxima. Almoçavam semanalmente. Em um daqueles almoços, Roberto disse algo surpreendente. Sabe, Marcelo, agradeço aquela noite. Sei que sou estranho agradecer por quase ser assassinado, mas aquela noite me ensinou verdades importantes. Ensinou que não conhecia minha esposa tão bem quanto pensava. Ensinou que confiança não deveria ser cega. Ensinou que pessoas comuns podem ser extraordinárias. Ensinou que vida é frágil. Não temos garantias. Então viva bem. Marcelo acenou. Disse: aprendi mesmo as lições. Daquela noite, aprendi que momentos definem vidas. Um segundo de coragem pode mudar a trajetória de múltiplas pessoas. Então não desperdice momentos. Quando surge a oportunidade de fazer diferença, faça. Não espere. Não hesite. Faça. 20 anos após o incidente, Marcelo estava com 54 anos. A história do garçom que salvou o bilionário já era lenda urbana local. Contada, recontada, cada vez com detalhes ligeiramente diferentes. Mas essência permanecia. Homem comum fez escolha extraordinária. O Palazzo, o restaurante onde aconteceu, tinha prosperado. Parcialmente porque a história atraía clientes curiosos, mas principalmente porque implementou treinamentos baseados no incidente. Equipe era treinada não apenas em serviço, mas em observação,
em coragem, em fazer o certo. Aquilo criou reputação de excelência que transcendia a Pimida. Marcelo ocasionalmente recebia convites para contar história. Empresas queriam que falasse sobre ética. Universidades sobre coragem. Eventos sobre liderança. Aceitava seletivamente. Não queria que história virasse apenas discurso motivacional. Queria que fosse lição real com aplicações práticas. Em uma dessas palestras, 20 anos após o incidente, algo extraordinário aconteceu. Estava falando para grupo de executivos sobre ética sob pressão. Contou história como sempre, mas no final um homem levantou a mão. Disse: Senhor Silva, preciso compartilhar algo. Sua história salvou minha vida. Não literalmente como salvou o Sr. Almeida, mas salvou mesmo assim. Marcelo ficou intrigado. O homem continuou. Há 5 anos trabalhava como contador em empresa grande. Descobri que CEO estava desviando milhões. Confrontei. Ele me ameaçou. Disse que me destruiria se falasse. Fiquei apavorado. Tenho família, hipoteca, responsabilidades. Ficar calado era seguro. Mas então li sobre sua história, sobre como arriscou tudo para fazer certo. Aquilo me inspirou. Reportei para conselho. Foi caos. CEO foi demitido, processado. Eu fui protegido por leis de denunciante, mas podia ter dado errado. Podia ter perdido tudo. Mas não perdi, porque você mostrou que vale a pena arriscar por integridade. Então, obrigado. Literalmente mudou minha vida. Marcelo ficou emocionado. Disse: Você salvou a si mesmo. Eu apenas mostrei que era possível. Você fez escolha. Você merece crédito. O homem acenou, mas insistiu. Sem exemplo, não teria tido coragem. Exemplos importam. Heróis importam. Você é ambos. Aquela interação mostrou a Marcelo algo importante. História tem vida própria. Uma vez contada, multiplica. Inspira outros que inspiram outros. Ondas de impacto expandindo infinitamente. Responsabilidade, então, era garantir que história fosse contada com verdade, com humildade, com lições corretas. Marcelo nunca se descreveu como herói, sempre como pessoa normal que fez escolha difícil, mas aceitava que outros o vissem assim se aquilo os inspirava a fazer próprias escolhas difíceis. Aos 57 anos, 23 anos após o incidente, Marcelo começou a escrever livro. Memórias sobre a jornada. Não apenas sobre aquela noite, mas sobre tudo. Infância pobre, trabalho como garçom, decisão de agir, consequências, crescimento posterior. Queria documentar não apenas para ego, mas para deixar lições permanentes. Levou 3 anos para escrever. Publicou aos 60 anos, intitulado Um Segundo de Coragem, como escolha definiu destinos. O livro foi bem recebido. Não best-seller nacional, mas vendeu 50 mil cópias regionalmente. Mais importante, alcançou pessoas certas. Jovens profissionais leram e tomaram decisões melhores. Líderes leram e implementaram culturas melhores. Estudantes leram e escolheram carreiras em serviço aos outros. No lançamento do livro, Roberto, agora com 83 anos, mas ainda saudável, deu discurso emocionado. Disse: Este homem me deu 23 anos extras de vida. 23 anos que não teria sem ele. Vi netos crescerem. Vi negócios prosperarem. Vi amizades aprofundarem. Tudo porque ele teve um segundo de coragem. Nunca subestime poder de um segundo. Pode mudar tudo. Patrícia, a ex-esposa. Foi liberada da prisão aos 65 anos após cumprir 23 anos. Comportamento exemplar, reduziu sentença. Quando saiu, era pessoa diferente. Cabelo completamente grisalho. Corpo envelhecido por prisão. Mas algo nos olhos havia mudado. Não era mais raiva.
era aceitação. Foi morar com irmã em cidade pequena. Vivia quietamente. Trabalhava em biblioteca local. Ninguém ali sabia do passado. Era apenas senhora idosa que gostava de livros. Ela nunca tentou contato com Roberto ou Marcelo. Sabia que aquela ponte estava queimada permanentemente. Simplesmente viveu os anos restantes tentando ser pessoa melhor. Pequenas gentilezas diárias. Voluntariado ocasional. Nada grandioso, mas consistente. Era a forma dela de redenção. Sabia que nunca pagaria o que fez, mas podia pelo menos não adicionar mais mal ao mundo. Aos 65 anos, 31 anos após o incidente, Marcelo se aposentou. Passou o comando da empresa para sucessor que tinha mentorado. Começou a viajar com esposa. Aproveitou netos. Escreveu ocasionalmente, mas principalmente descansou. Tinha trabalhado duro por 43 anos. Merecia paz. Roberto faleceu aos 89 anos. Morte pacífica, dormindo. Marcelo esteve no funeral. Deu elogio emocionado. Falou sobre a amizade improvável entre bilionário e ex-garçom. Sobre como o trauma compartilhado criou vínculo indestrutível. Sobre como Roberto não era apenas amigo, mas mentor. Pai substituto após pai de Marcelo ter falecido. No testamento, Roberto deixou 10 milhões para Marcelo. Também criou fundação com 50 milhões especificamente para dar bolsas para trabalhadores de serviço, garçons, faxineiras, seguranças que quisessem estudar. Chamou de Fundação Marcelo Silva de Segunda Chances. Marcelo administraria até morrer. Depois, passaria para sucessores. Aquilo era legado permanente. Marcelo usou os 10 milhões para expandir próprios projetos de caridade. Criou rede de abrigos para pessoas saindo de prisão. Assim chegamos ao final desta história extraordinária, sobre um segundo que mudou tudo, sobre coragem de garçom humilde, sobre tentativa de assassinato que foi impedida por observação e ação. Uma história que começou com grito desesperado "não coma", e se desenrolou em décadas de consequências, transformações, lições. Agora precisamos refletir sobre lições profundas que esta história ensina. Lições sobre coragem, sobre observação, sobre fazer o certo mesmo quando custa tudo, sobre como momentos únicos definem vidas inteiras. A primeira lição crucial é sobre confiança no instinto sendo essencial. Marcelo viu algo que não fazia sentido. Podia ter racionalizado, convencido a si mesmo que estava imaginando. Mas instinto gritou que estava errado. Confiou naquele instinto. A lição é: desenvolva a capacidade de ouvir sua intuição. Quando algo parece errado, provavelmente está. Não ignore sinais apenas porque confrontá-los é desconfortável. Intuição é sabedoria acumulada do subconsciente. Respeite aquilo. Então pratique prestar atenção aos instintos. Quando sentir que algo está errado em situação, investigue. Não precisa agir dramaticamente sempre, mas pelo menos não ignore. A segunda lição profunda é sobre coragem, não sendo ausência de medo, mas ação apesar dele. Marcelo estava apavorado. Sabia que podia perder tudo, mas agiu mesmo assim. A lição é esperar sentir-se corajoso antes de agir. Significa nunca agir. Coragem vem de fazer o necessário, mesmo tremendo. Então, quando enfrenta a situação onde sabe que deveria agir, mas está com medo, haja mesmo assim. O medo não desaparece magicamente. Você age através dele. E cada vez que faz isso, fica um pouco mais fácil na próxima. Coragem é músculo. Exercite,
A terceira lição é sobre consequências de escolhas serem imprevisíveis, mas padrões serem claros. Marcelo não sabia que seria promovido, que ganharia educação gratuita, que se tornaria presidente de empresa. Podia ter sido demitido, processado, arruinado. Não controlava consequências específicas, mas sabia padrão geral. Fazer o certo eventualmente leva a resultados melhores que fazer o errado. A lição é: não faça escolhas éticas esperando recompensas específicas. Faça porque são certas. Mas confie que ao longo da vida, consistentemente escolher integridade cria fundação para sucesso sustentável. Pessoas íntegras eventualmente prosperam porque outros confiam nelas. Confiança é moeda mais valiosa. A quarta lição fundamental é sobre observação sendo forma de cuidado. Marcelo estava prestando atenção, não porque era paranoico, mas porque cuidava. Via clientes como pessoas, não apenas mesas para servir. Aquela atenção salvou vida. A lição é: preste atenção real às pessoas ao redor. Colegas, familiares, estranhos. Observe mudanças de comportamento, sinais de problema, oportunidades de ajudar. Maioria das pessoas vive no piloto automático, não vendo realmente. Aqueles que veem fazem diferença. Então desacelere, observe, veja além do superficial. Você pode perceber algo que salva alguém. A quinta lição crítica é sobre ação individual tendo poder multiplicador. Marcelo agiu uma vez. Aquela ação inspirou Roberto a criar programas de treinamento que ajudaram milhares. Inspirou contador a denunciar fraude. Inspirou estudantes a fazerem escolhas difíceis. Uma ação multiplicou infinitamente. A lição é: nunca subestime impacto de fazer o certo. Você pode pensar que é apenas uma pessoa, que ações pequenas não importam, mas ações inspiram outras ações. Você joga pedra em lago, ondas se expandem além do que consegue ver. Então faça o certo mesmo quando parece pequeno. Pode ser semente de mudança massiva. A sexta lição poderosa é sobre redenção sendo possível, mas exigindo trabalho genuíno de décadas. Patrícia passou 23 anos presa. Saiu diferente, não porque prisão é mágica, mas porque escolheu trabalhar em si mesma. Não buscou atenção, apenas viveu quietamente, fazendo pequenos bens diários. A lição é: se você errou gravemente, redenção é possível, mas não é rápida nem fácil. Requer anos de mudança consistente. Requer humildade de aceitar que alguns nunca perdoarão. Requer fazer o certo sem expectativa de reconhecimento. Mas é possível. Então, se você carrega erro grande, não desista. Trabalhe, mude, seja melhor, por décadas se necessário. Eventualmente quem importa verá. A sétima lição essencial é sobre momentos críticos revelando o caráter verdadeiro. Marcelo tinha segundos para decidir. Sem tempo para consultar, para ponderar, para planejar. Teve que agir baseado em quem era fundamentalmente. A lição é: caráter é o que você faz quando ninguém está olhando e quando não há tempo para fingir. Então construa caráter deliberadamente em tempos calmos. Pratique integridade em decisões pequenas diárias, porque quando o momento crítico chegar, você não terá tempo para decidir quem ser. Você será automaticamente quem você construiu através de 1000 escolhas pequenas anteriores. Então escolha bem hoje. Amanhã será reflexo automático disso. A oitava lição vital é sobre poder sendo teste de caráter. Patrícia teve poder sobre Roberto através de acesso ao prato dele.
usou para tentar matar. Marcelo depois teve poder como presidente de empresa. Usou para desenvolver pessoas. Mesmo poder. Escolhas opostas. A lição é: poder amplifica quem você já é. Não cria caráter. Revela. Se você é cruel, poder permite crueldade maior. Se você é generoso, poder permite generosidade maior. Então, antes de buscar poder, trabalhe em caráter. Porque poder eventualmente vem para a maioria em alguma forma. Quando vier, revelará quem você realmente é. Melhor garantir que é alguém que você respeita. A última lição profunda é sobre gratidão, transformando tragédia em propósito. Roberto não apenas sobreviveu, mas usou experiência para criar mudança positiva. Fundação, programas de treinamento, mentoria. Transformou quase morte em plataforma para a vida melhor para milhares. A lição é: quando algo terrível acontece, você tem escolha: deixar amargurar você ou deixar motivar você. Ambos são válidos inicialmente. Mas eventualmente, escolha motivação. Use dor como combustível para prevenir dor similar em outros. Encontre propósito no sofrimento. Não porque sofrimento é bom, nunca é. Mas porque você sobreviveu e pode garantir que conte para algo. Então, se você passou por trauma, processe apropriadamente. Mas depois pergunte: como posso usar isso para ajudar outros? Aquela pergunta transforma a vítima em agente de mudança. Agora eu pergunto a você: você confia nos seus instintos ou ignora sinais de problema? Você age com coragem mesmo quando está com medo? Você espera recompensas específicas ou apenas faz o certo? Você presta atenção real às pessoas ao redor? Você acredita que suas ações podem inspirar outros? Se errou, está trabalhando genuinamente em redenção? Você está construindo caráter em decisões pequenas diárias? Você usaria poder para ajudar ou para ferir? Você transforma tragédias em propósito? Porque essas escolhas determinam não apenas quem você é, mas que tipo de mundo você cria. Esta não é apenas história sobre garçom salvando o bilionário. É sobre todos nós enfrentando momentos onde precisamos decidir: segurança ou integridade, silêncio ou coragem, indiferença ou ação. Aqueles momentos vêm para todos. A questão não é se virão, é o que você fará quando chegarem. Se esta história tocou você, se entendeu que 1 segundo de coragem pode mudar tudo, deixe seu like agora. Não como gesto vazio, mas como compromisso de que quando o seu momento vier, você agirá. Compartilhe esta história, especialmente com jovens que estão formando valores, com líderes que moldam culturas, com qualquer pessoa que precisa de lembrete de que fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando é difícil. Se inscreva neste canal, porque toda semana trago histórias que não são apenas entretenimento, mas lições de vida sobre coragem, integridade, transformação. Histórias que mostram que pessoas comuns fazem coisas extraordinárias quando escolhem agir. Comenta abaixo. Você já teve um momento onde precisou escolher entre segurança e fazer o certo? O que escolheu? Por quê? Porque quando compartilhamos essas experiências, criamos comunidade de pessoas comprometidas com integridade. Criamos cultura onde coragem é normal, não excepcional. Lembre-se sempre das lições. Confie nos instintos. Haja apesar do medo. Escolha a integridade consistentemente. Observe realmente. Saiba que ações multiplicam. Trabalhe em redenção se necessário. Construa caráter em tempos calmos. Use poder para bem. Transforme tragédia em propósito.
Estas não são apenas lições inspiradoras. São guia prático para navegar momentos impossíveis que todos enfrentamos. Use-as, viva-as, porque o mundo precisa desesperadamente de mais pessoas como Marcel. Pessoas que em momento crítico escolhem coragem sobre conveniência, que arriscam tudo para fazer o certo, que confiam que integridade eventualmente leva a algo melhor, mesmo quando o caminho é assustador. Você pode ser essa pessoa. Na verdade, você precisa ser, porque seu momento está chegando. Pode ser amanhã. Pode. Vai virar 10 anos. E quando vier, você não terá tempo para decidir quem ser. Pequenas escolhas de integridade hoje, pequenos atos de coragem amanhã. Pequenas ações apesar do medo. Acumuladas ao longo de meses e anos, aquelas pequenas escolhas constroem pessoa que, quando o momento crítico vier, age corretamente automaticamente. Seja essa pessoa. O mundo precisa. As pessoas ao seu redor precisam. Você precisa. Porque no final, quando olhar para trás na sua vida, não se lembrará de vezes que ficou calado por segurança. Lembrará de momentos onde teve coragem, onde fez diferença, onde escolheu ser mais que espectador, escolheu ser participante ativo na criação de mundo melhor. Então, escolha coragem. Escolha a integridade. Escolha a ação, mesmo quando assustador. Especialmente quando assustador, porque é nesses momentos que vida real acontece. É aí que você descobre quem realmente é. E é aí que você cria história digna de ser contada. Até a próxima história.